não aconteceu nada, não foi denunciado. Hoje em dia a Procuradoria está denunciando os hábitos também. A Procuradoria, em uma recomendação, está denunciando também os hábitos. Só fazendo uma parte com relação à questão dos árbitros, é muito comum que o árbitro seja punido pela comissão de arbitragem, porque os erros de fato não são da nossa competência, né? Muitas vezes a gente até denuncia, mas às vezes fala que a gente não faz nada, mas é competência da comissão de arbitragem. O árbitro às vezes pega 60 dias de gancho e aí fala, não aconteceu nada. Mas normalmente o árbitro acaba recebendo a punição cabível, que seria pela comissão de arbitragem, normalmente sem direito a contraditório e outra defesa. Mas aí eu faço. Por isso que agora ele está fazendo parte, está sendo denunciado também pela Procuradoria nos casos de erros mais evidentes. Como é que funciona a sessão de instrução e julgamento na Justiça Esportiva? Primeiro, é importante esclarecer para todos que as sessões são públicas, tá certo? São abertas ao público e à imprensa, e é recomendado que todos participem, todos os interessados compareçam a esses tribunais. Nós temos aqui o Tribunal da Federação Paulista, que tem os seus julgamentos, se não me engano, às segundas-feiras, e mesmo agora que não tem mais Campeonato Paulista, ainda tem os seus campeonatos que continuam tendo julgamentos lá. Então quem tiver interesse, eu faço essa recomendação de comparecer. O presidente abre a sessão, verifica o quórum mínimo, que nas comissões disciplinares é um quórum de 3 membros, e no Tribunal Superior é um quórum de 5 membros. Ele passa a apresentação das provas, que o código traz, ele elenca, inclusive na ordem, as provas. Primeiro as provas documentais, as cinematográficas, depois o depoimento pessoal e as demais provas constantes do código. Terminada a instrução, ele passa a palavra à Procuradoria para se manifestar pelo prazo de 10 minutos. E após ele passa para a defesa, também pelo prazo de 10 minutos, ou se a defesa estiver atuando em nome de 2 ou mais enunciados, esse prazo é estendido para 15 minutos. Terminada a defesa, é proferido o voto proferido na sessão. O voto é oral, proferido na sessão, e esses votos eles possuem as decisões com efeito imediato. Isso traz uma complicação, porque imaginem a seguinte situação. Só para explicar que os prazos na Justiça Esportiva, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, eles são muito parecidos com os prazos do processo civil. Ou seja, ele se exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Mas imagine que um julgamento numa quarta-feira, às 3 horas da tarde, um julgamento de um atleta do Corinthians, vamos prestigiar mais uma vez o Dr. Zanfolin, um julgamento de um atleta do Corinthians, e ele é condenado a 2 partidas de suspensão. Pelo código, ele fala decisão com efeito imediato, ou seja, ele sai do tribunal já condenado. No entanto, ele fala que o prazo começa a correr a partir do dia seguinte, já que isso exclui o prazo, o primeiro dia e inclui isso o final. Ele pode jogar quarta-feira ou não pode? Eu imagino que isso deva trazer uma complicação para os advogados de clube muito grande. Eles devem ter muita cautela nesse caso, porque inclusive eu acho que a redação do próximo Código de Justiça Esportiva, que já está sendo preparado, ele precisa esclarecer melhor essa questão de decisão com efeito imediato. É imediata no primeiro dia, imediata a partir de amanhã, ou ela já tem os efeitos a partir de agora? Então fica meio dúbia essa questão. Nós temos 2 tipos de prazo na Justiça Esportiva. Os prazos de ofício, que são aqueles estabelecidos pelo presidente do órgão, seja nos tribunais superiores ou o presidente da comissão, e os prazos legais. O prazo para oferecimento da denúncia é de 30 dias, contado do fato, né, trazido na súmula, na partida, etc. O prazo para extinção da ação é de 60 dias, e só a partir daí o interessado poderá buscar a guarida do poder público, da justiça comum, se isso é cabível ou não é uma outra discussão. E o prazo para o recurso o prazo de 3 dias a partir do proferimento do voto. Então imagine, como voltando ao que nós acabamos de falar, o atleta já sai condenado e o prazo para o recurso dele ainda nem começou. Então fica aí essa questão que precisa ser estabelecida com a redação do próximo código. E essa regra especial,
que no parágrafo 3º do artigo 9º, ele concede a possibilidade ao presidente do tribunal de conceder prazos de medidas que não estão previstas no Código. Então, em algumas situações que não estão previstas no Código, o parágrafo 3º do artigo 9º ele concede ao presidente do órgão essa possibilidade dele conceder um prazo talvez maior, um prazo menor, mas ele tem essa possibilidade é um prazo a mais que o Código traz.